Convite à reflexão número 129. Laços de família. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, que o seu amor nos envolva e suas bênçãos se derramem sobre nós. Eu sou João Vanderlei, trabalhador do Joana, e quero falar com vocês hoje um bocadinho no nosso convite à reflexão sobre o tema Laços de Família. Segundo Chico Xavier, nascemos na família certa, exatamente naquela que nos permitirá galgarmos os degraus necessários para a nossa evolução espiritual. Segundo o nosso Evangelho, os espíritos que encarnam numa mesma família, muito frequentemente, são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que traduzem sua afeição durante a vida terrestre. Algumas vezes pode acontecer que sejam totalmente estranhos, que traduzem seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os de consanguinidade, mas os de simpatia, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Por isso é que algumas vezes dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, terem muitas afinidades, enquanto irmãos consanguíneos podem repelir-se. Quantas vezes vemos a afirmativa, se dão tão bem que parecem irmãos, falando de pessoas que nenhum parentesco têm entre si. Há, portanto, dois tipos de família, pelos laços espirituais e pelos laços corporais ou de consanguinidade. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas encarnações. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Vimos os próprios irmãos de Jesus que eram distantes dele, sem acompanhar os seus ensinamentos, a pretexto de que tinha perdido o juízo. Jesus ensina a valorizar a família pelo seu próprio exemplo, escolhendo seus pais, prestigiando-os. Lembremos que o primeiro milagre de Jesus aconteceu antes do tempo por ele previsto nas bodas de Caná, quando a mãe chega para ele e diz que o vinho tinha acabado, e ele simplesmente diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E, no entanto, ela simplesmente disse, faça o que ele disse pedir, e ele fez o seu primeiro milagre meio fora de hora, não é verdade? Quase nada sabemos das famílias dos outros líderes espirituais, como Gandhi, Buda e tantos mais. Por isso, a família deve ser o abrigo para o progresso dos filhos e sua finalidade é muito mais do que uma missão, é um dever, pois os pais incompreensivos não saberão lidar com filhos problemáticos. Muitas vezes acham que a escola os corrigirá, mas lembremos que aí apenas receberá instrução, aprendizado. A verdadeira educação que constrói o ser humano só pode ser desenvolvida no lar, com total dedicação de ambos os pais. Em verdade, o lar é o lugar sagrado de encontro de seres convidados ao aprendizado da convivência em grupo. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. Mais tarde, reconhecendo os efeitos funestos de suas paixões, o espírito do filho ingrato, após muitas meditações e preces, pede aos espíritos superiores uma nova oportunidade para cumprir na terra a reparação dos danos causados à família. Aconselha-se a não rejeitar a criança que no berço repele a sua mãe. Não foi o acaso que a trouxe de volta, mas uma missão para reparar a ingratidão cometida. Sempre haverá uma dúvida que deve ser resolvida pela mãe, que refletirá sempre. Um de nós dois foi o culpado. Mas muitos dentre nós, ao invés de afastar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, acabam devolvendo esses mesmos princípios negativos. Desde o berço, a criança manifesta instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior.
e é preciso aplicar-se e estudá-los, pois todos os males que têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Com filhos assim problemáticos devemos fazer como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê despontar. Na árvore, se deixarmos que nossas crianças se desenvolvam no egoísmo, no orgulho, não devemos nos espantar de sermos pagos mais tarde com ingratidão. No entanto, quando os pais fizeram tudo o que podiam para o adiantamento moral de seus filhos e se dedicaram a fundo nessa missão, não têm repreensões a se fazer e sua consciência pode ficar tranquila, pois Deus lhes reserva uma grande consolação, dando-lhes a certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido acabar em outra existência a obra iniciada nesta, e que um dia o filho ingrato recompensará com seu amor. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque, depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos no retorno de uma viagem. Frequentemente, eles seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns encarnados e outros não estejam, nem por isso estarão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Eles podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências sem que nenhum prejuízo afete sua afeição. Entenda-se que se trata aqui de uma afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Se a afeição for puramente carnal, ou pessoas unidas unicamente pelo móvel do interesse, elas não estarão em nada unidas umas às outras. A morte as separa sobre a terra e no céu. Às vezes, percebemos na nossa família terrena uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os demais membros. É o caso excepcional em que Deus permite, na família, encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo: servir de provas para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons, pelos cuidados que dele recebem. O temor do aumento indefinido de parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transformá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois, menos do que se tivesse apenas um. Pelo fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas, não é mesmo? Ele aí não reencontrará sempre, senão, os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, ou talvez até sob o mesmo título. Por isso, é grande a nossa responsabilidade sobre todos aqueles que não por acaso, por livre escolha que fizemos da erraticidade, estão sob nossa guarda e proteção, os quais prestaremos contas quando do nosso retorno ao plano espiritual. Existe uma frase que diz assim: é no colo de sua mãe que se forma o que há de mais útil e precioso para a humanidade, o homem honesto. Mas, como a família tem evoluído ultimamente nos últimos anos, não é verdade? Então, nós sabemos que as famílias, muitas vezes, têm um desenvolvimento de uma forma e a gente precisa aplicar aqui, na convivência com os filhos, o que Jesus nos ensina como piedade filial. Na realidade, Jesus nos ensina que o mandamento honra teu pai e tua mãe é muito mais do que amar o próximo,
pois as palavras que contêm um dever a mais, que é preciso acrescentar amor e respeito e atenção de uma maneira mais rigorosa, além de tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Honrar pai e mãe consiste em dar a eles total prioridade sempre, pois a eles devemos a nossa vida. Através deles foi que chegamos aonde estamos. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de solicitude, como fizeram por nós na infância. Jesus nos chama atenção para aqueles que relegam seus pais aos redutos mais ínfimos da casa, enquanto reservam para si o que há de melhor. Felizes ainda quando não agem de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida, encarregando-os de fadigas domésticas. Infeliz aquele que esquece aos que o sustentaram, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o bem-estar do infeliz ingrato, pois será ferido nas mais duras penas, se não na vida presente, mas certamente numa outra existência, na qual suportará o que fez os outros passarem. Sabemos que alguns pais ignoram seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Se a caridade estabelece como lei devolver o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições do outro, esquecer e perdoar os defeitos do outro, quanto essa obrigação é maior em relação aos pais. Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais, portanto, todos os preceitos de Jesus em relação ao próximo. O que seria apenas uma falta no primeiro caso, pode se tornar um crime no segundo, porque acrescenta a falta de caridade à ingratidão. Na verdade, devem praticar de maneira sublime com os nossos pais esse sentimento fraterno que todo homem deve ter com seus irmãos. Jesus ensina que a verdadeira indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. Se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para abrandá-los, uma desculpa plausível, séria, nada como aquelas desculpas que, a título de atenuar a falta, na verdade ressaltam com pérfida maldade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo o cuidado de atenuá-los o tanto quanto possível. Se esse procedimento é importante com relação ao próximo, será sempre imprescindível em nossas relações familiares, principalmente com nossos pais. Temos que ser sempre indulgentes para com os outros, mas nos ensina o Evangelho que deveremos somente julgar com severidade as nossas próprias ações. Se nós olharmos um bocadinho a família ontem e hoje, nós vamos verificar que ontem nós tínhamos uma família que valorizava o ser e não o ter. Hoje nós inventamos tantas necessidades e hoje melhorou muito o relacionamento dos pais com os filhos, mas às vezes exageramos na dose. Por isso, Issam Tibo, que fez o seu livro Quem Ama, Educa, nos mostra que influências externas podem prejudicar em muita relação entre os filhos. Hoje, com a internet, com smartphones, nosso compromisso foi a família que escolhemos, é a nossa missão. Foi assim que Chico Xavier nos disse, a nossa família é aquela que nós realmente precisamos. Vamos ver alguma coisa com relação aos filhos, dito pelo Khalil Gibran, quando ele diz no seu livro O Profeta, ele diz: era uma mulher que segurava o bebê no colo e disse-nos, fala dos filhos, e ele disse, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos de vossa vida por si mesma, eles vêm através de vós, mas não de vós, e apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podei dar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque ele tem seus próprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. E o arqueiro, que é o nosso Pai, vê o alvo no caminho do infinito e ele vos dobra com seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Por isso, minha gente, o arco jamais sai correndo atrás das flechas, fica vibrando por elas, não é mesmo? Mas agora eu gostaria de falar com vocês um bocadinho a respeito de um texto que nós temos no Antigo Testamento que se fala a respeito da família. E esse texto diz respeito ao seguinte: o que honra o seu pai e sua mãe encontrará alegrias dos seus filhos e será atendido no dia de sua oração. Vejam, o que honra seu pai e sua mãe encontrará alegrias dos seus filhos e será atendido no dia de sua oração. O que nós queremos mais do que encontrarmos alegrias nos filhos e sermos atendidos na nossa oração? E ainda temos: honra teu pai e tua mãe por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a sua bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Aqui Deus dá aos nossos pais o poder de nos abençoar e que essa bênção permaneça conosco até o fim da nossa existência. Por isso que hoje nós perdemos aquele costume tão sadio de antigamente. A gente falava: bença pai, bença mãe, bença avô. E assim é que aconteciam as coisas, não é verdade? Mas vamos lembrar que a bênção dos pais estará sempre sobre nós. E agora, para encerrar, para valer mesmo, eu quero ler para vocês um texto muito importante para nós meditarmos a respeito, que se chama Mães Malvadas. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para não lhes ter perguntado onde vão, com quem vão, a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio com o que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e fazê-los dizer ao dono: nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês por 2 horas enquanto limpavam seu quarto, tarefa que eu teria feito em apenas 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas que os meus olhos derramaram, e eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade de suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiu o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar, e em algum momento até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas, e eu estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva pais e mães, quando eles perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era a mais malvada do mundo. Enquanto outras crianças comiam doces no café, nós tínhamos que comer cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes, comiam batatas fritas, sorvete no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas, e ela nos obrigava a jantar na mesa, bem diferente das outras mães que deixavam os filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava o nosso celular de madrugada, fuçava nos nossos e-mails. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem iríamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos.
Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar as nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo tipo de trabalho que achávamos cruel. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhe dessemos sempre a verdade, apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava que os nossos amigos tocassem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar para casa mais tarde, com 12, 13 anos, tivemos que esperar pelos 16, 17 para chegarmos um pouco mais tarde. E aquela chata levantava-se para saber se a festa tinha sido boa, mas na verdade era só para saber como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubos, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos, educados, estamos a fazer o melhor para sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo. Hoje não há suficiente mães malvadas. E assim, minha gente, eu encerro para vocês esse nosso bate-papo sobre laços de família e espero que Maria ilumine os nossos caminhos para que nós tenhamos uma família sadia, uma família ligada a Deus e que ela nos abençoe a todos. Muito obrigado.